Chegamos, galera! Se ajeitem aí no sofá, porque o Gazeta Esportiva tá no ar com tudo que você precisa saber. Hoje estão aqui comigo Celso Cardoso! Tudo na paz. Seja bem-vindo, Celcinho. E o meu querido Chico Lang! Ó, se liga que hoje começam as quartas de final do Paulistão, né, Chico Lang? É verdade. E o São Paulo é o primeiro clube grande a entrar em campo. Osmar Garrafa tá lá no Morumbi, já está lá no Morumbi. Nós também vamos falar do futuro do Abel Ferreira, que deu uma entrevista ontem no Roda Viva, né? Foi lá no Roda Viva e tal. Fizeram perguntas muito interessantes, vocês vão ver aqui no Gazeta Esportiva. Muito inteligente o Abel, hein? É muito, né? Muito inteligente. Uma graça, bonito, né? Oh, que charme que tem esse homem. Eu vou concordar com você. Ele é difícil, realmente gente. Um cara bonito e inteligente. Eu preciso falar que... Ô Miguel, traz aqui pelo canto o óculos do Chico Lang para ele poder enxergar as coisas aqui. Miguel, nosso estagiário maravilhoso, tá ajudando o Chico Lang, que não enxerga nada sem os óculos. Eu não enxergo nada mesmo. Como você perdeu os óculos? Olha, em solidariedade ao Chico, pronto, tô sem óculos. Como que você perdeu? Entrega, obrigado, Miguel. Obrigada, viu, Miguel? Olha lá, nosso estagiário, muito bom. Agora vai, hein? Agora vai. A pessoa não enxerga sem óculos e tira o óculos. O mundo existe! E fez-se a luz, o mundo existe, né? Muito bom. fez-se a luz. E olha, no Corinthians tem novidades sobre o Jô, viu? Pois é, você quer saber como que acabou aquela história que a gente contou ontem aqui sobre o atacante? Que mistério, hein? Hoje vocês vão saber aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Mas a gente volta, Celso. Celso sem óculos, para mostrar o charme e a beleza do homem brasileiro. Foi só uma solidariedade ao Chico. Muito obrigado, não tá enxergando Celso, nada também? Agora eu posso colocar? Tá. Uau, o mundo existe! O mundo existe. Pra mim o mundo não tá existindo ainda, porque eu tô sem óculos, mas eu não vou pôr. Você sabe que o Aristóteles falava que a visão é a principal, né? O principal sentido que o ser humano tem, né? Nada contra os afortunados que, infelizmente, não têm visão. Tem gente que nasce sem a visão, mas desenvolve os outros órgãos Desenvolve sentidos. muito os outros sentidos. O tato, né? Principalmente o tato. Audição. Impressionante. Bom, ó, a gente vai... Hoje tem muita coisa para falar, então a gente vai num pé e volta no outro depois dessas dicas. Vem com a gente, galera! Estamos de volta e já seguimos para o Morumbi. Hoje tem jogo decisivo pelo Paulistão. Boa noite, Osmar Garrafa. Como que tá o clima por aí? Boa noite, Michele, boa noite, Celso, Chico, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Já estamos aqui no estádio do Morumbi, aguardando a abertura dos portões para São Paulo e São Bernardo, 8h30 da noite, valendo vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. A primeira parcial de ingressos, Michele, divulgada há pouco, dão conta que 26.700 ingressos já foram vendidos. Vamos superar a casa dos 30 mil torcedores, empurrando o São Paulo para cima do São Bernardo. Em solidariedade ao Chico, vou colocar meus óculos também, Michele. Ô, Garrafa, isso, você enxerga tudo direitinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o Morumbi para falar mais com o Garrafa. Antes, o assunto é o Palmeiras, hein? Vocês estão acompanhando nos últimos dias as notícias sobre o técnico Abel Ferreira. Nós vamos trazer ainda hoje uma entrevista que ele deu ontem e a nossa enquete é justamente sobre isso. Você acha que o Abel Ferreira vai renovar o contrato com o Palmeiras? Yes or no? Entre no site gazetesportiva.com, vota lá na nossa enquete. Você pode usar o QR Code que aparece aí. O que você acha, Celso? Bom, primeiramente, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A entrevista de ontem, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Né? Mostrou um Abel humanizado, nada melhor do que um bate-papo para você conhecer melhor, né? a pessoa, o profissional, enfim. Ele me pareceu muito dependente do que, e nem poderia ser diferente, obviamente, do que a família deseja, do que a família quer. Que é a mulher que manda. Então, é as filhas, né? É muito complicado você, sabe, você apostar. Acho que eles têm uma vida estruturada em Portugal. Ela não vem para cá, Celso. Acho que tem uma vida estruturada em Portugal. Acho que não dá para você comparar os dois países em termos de tranquilidade, segurança. A escola das meninas, escola, entendeu? Vai de repente, e aí tem várias coisas que você pode considerar. Então vem para cá, de repente sabe da instabilidade. Hoje está todo mundo amando o Abel. 5 derrotas seguidas, 6 derrotas.
não vão lembrar, não vão falar que ele é o maior da história, não precisa ir muito longe. Corinthians com Tite. O Tite voltou em 2015 e ganhou tudo, é verdade. Mas ele estava em 2013 depois da Libertadores, ele ganhou Libertadores e Mundial, eles já começaram com um monte de chacota. Empatite até hoje. Tá? Sabe? Então as pessoas têm memória curta. Então quando você vai pensar em se instalar num país, você precisa de toda a segurança. Vencendo em você, profissional, e também na sua família. Ele já está 2 anos aqui sem Por isso, eu acho que ele não renova. Também acho. Mas não porque ele gosta do Palmeiras, ele tem uma identificação incrível com o Palmeiras, com o torcedor, com os jogadores, sabe? É de longe, depois de Jesus, talvez, Jorge Jesus, que fique bem claro, né? Foi o melhor trabalho no futebol brasileiro. E aí, Chicão? Olha, eu acho que ele renova. Tudo isso. Com a mulher aqui ou sem a mulher aqui? Sem a mulher. Eu acho que ele renova porque não aparecendo propostas do exterior para ele. Até agora não apareceu nada. Não venha dizer para mim que apareceu, que ele está fazendo leilão, que isso, aquilo, que o Benfica quer. O Benfica tem entre 3, 4 nomes o dele. Ele é a terceira opção. Terceira opção. Então quer dizer que ele não tem opção para ir para Portugal. Então ele está fazendo todo esse mise-en-scène, porque, sei lá, é típico dele. Ele gosta de dizer que vai fazer um trabalho até a página 10. Ele se sente bem assim. Ele acha que tem que pôr limites para ele próprio. Isso é bom, porque ele vai chegar na página 10 e vai ver que ele pode chegar à página 20. Ele vai até a página 20. Então, como não aparecendo propostas do exterior, eu acho que ele fica assim e vai dar ainda muitos títulos para o Palmeiras. Filho, me dá mais 30 segundos. Porque na Contando. verdade, Valendo. eu acho que já é uma questão que não se limita só à questão profissional. Ele tem filho pequeno. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Tem filho pequeno, então imagina você ficar tanto tempo longe. Quantos anos tem filho dele? Não, então, precisa confirmar que eu não lembro de cabeça. Sabe, é muito complicado você ficar num outro país, longe da família, longe dos filhos. 2 anos. Isso é bobagem. Nada que ele pegue lá o avião da TAP. Nunca. Existe a TAP ainda? Sei lá, tem o jatinho da Leila. Tem o jato da Leila. Os aéreos portugueses, Não, né? tem a Leila. Você pega lá o avião e vem pra cá, a mulher vem pra cá, passa uma semana. Então o Chico acha que ele renova e o Celso acha que ele não renova. Vota lá no site gazetesportiva.com, a gente vai voltar a esse tema mais pra frente, tá? Hoje teve a apresentação do jogador no Corinthians, Júnior Moraes vestiu a camisa do Timão oficialmente. O Salazar foi pra lá e já tá de volta na nossa redação de esportes. Boa noite, Salazar. O que de novo o reforço falou de mais importante? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, foi uma entrevista coletiva bastante interessante, porque não foi tratado apenas sobre futebol, né? Júnior Moraes, que é naturalizado ucraniano, ajudou e tem ajudado muitos brasileiros, então é uma coletiva em que a gente teve que tratar ali de assuntos distintos. Um lado futebol, o outro lado, infelizmente, sobre a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Vamos começar falando de futebol. Ele falou sobre condicionamento físico, está à disposição para essa quinta-feira, duelo das quartas de final do Paulistão contra o Guarani, lá na Neoquímica Arena, jogo das 7 horas da noite. Falou também sobre a pressão e sobre uma meta misteriosa. Vamos ouvir aí o Júnior Moraes. Devido a tudo que aconteceu durante a guerra, eu fiquei parado quase 3 semanas, sem treino. Então, lógico, ainda preciso melhorar bastante, mas esses dias que eu tenho treinado aqui já sinto evolução e já estou inscrito e estou à disposição do Mister. Não me sinto pressionado, mas acredito que tem uma expectativa de muita gente de me ver jogando em campo. Vai ser um desafio grande para mim poder voltar e vestir essa camisa e essa posição que é tão prestigiada, né? O centroavante vive momentos muito ruins quando não faz gol e também os melhores momentos quando marca. Então, eu quero estar bem afiado, bem preparado para poder desempenhar melhor futebol e dar resultado. O Júnior Moraes também falou sobre a situação, como eu disse, sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Ele não entra em campo há 3 meses, então a gente vai ter que ter calma. Talvez para esse jogo até há uma dúvida se ele vai ser relacionado ou não. E ele, claramente, ele também foi questionado sobre essa questão do que ele viveu lá, né? Para quem não lembra, o Júnior Moraes liderou aquele grupo de brasileiros que ficou isolado dentro de um hotel em Kiev.
e depois conseguiram sair de lá pela Romênia e tudo mais. E ele mostrou como esse fato ainda abala e ainda mexe muito com ele. Ainda é muito difícil falar sobre isso para mim. Não consigo desligar. Não quero desligar também. Enquanto tiver guerra, eu vou estar conectado com as pessoas de lá, vou estar tentando ajudar ao máximo. Diariamente eu converso com pessoas que ainda estão lá e às vezes precisam de um suporte para a família, para tirar a família de lá, ou que precisam de alguma coisa. Eu tenho muita amizade com o povo ucraniano, com pessoas do clube, pessoal da federação, com pessoas do dia a dia. E é um assunto ainda que mexe. Eu ainda não consigo sorrir do jeito que eu gostaria. E eu acredito que só vou conseguir fazer isso depois que essa guerra parar. Bom, Júnior Moraes ainda bastante abalado, como eu disse, ele é dúvida por causa dessa condição física dele. Se for relacionado, certamente não será titular desde o início, desde esse primeiro jogo. E além dele, há outras dúvidas para Vitor Pereira. Luan, Bruno Melo e o goleiro Ivan, por exemplo, não foram a campo hoje, não treinaram por causa de algum desconforto, cada um com um problema diferente. No caso do Luan, é um problema no quadril. A gente vai ter que aguardar até amanhã para imaginar que Corinthians irá a campo contra o Guarani para essa primeira decisão do Paulistão, Michele. Tá certo, Salazar, mas você não vai embora não. Daqui a pouquinho você volta para falar sobre o Jô, né? O que aconteceu, o que o Corinthians decidiu, se o Jô apareceu, não apareceu. Celso Cardoso, sobre o Júnior Moraes, chega já para jogar? Eu acho que chega para jogar. O Vitor Pereira o conhece, até porque na Europa ele tem um certo nome, um relativo nome. Convocado pela seleção ucraniana algumas vezes. Teve um papel muito importante, números muito bons defendendo o Shakhtar. Então, é jogador que conhece muito bem como funciona o futebol europeu, o pensamento dos treinadores que por lá passam, a necessidade de você ter intensidade quando você não tem a bola, para você poder marcar e matar a saída de jogo do adversário, para você também ter a movimentação dentro da área. Enfim, é muito bem-vindo e vai agregar muito ao Corinthians. Está feliz, Chicão, com essa contratação? Olha, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Eu gostei do brilho dos olhos desse rapaz. É mesmo, Chicão? Ele tem brilho nos olhos. Cadê? Põe lá depois. Eu não sei se ele estava emocionado ao falar da Ucrânia. Pode ser. Pode ser. Mas ele mostrou uma força positiva. Ele mostrou uma vontade, uma gana de viver, de ir para cima, de conquistar. Isso é típico do cara que veste a camisa do Corinthians e não sente o peso da camisa do Corinthians. Pode ser que ele tem 35 anos, é verdade, isso aí depõe um pouco contra aquilo que o Celso disse, que é a intensidade, marcação de bola, essa coisa toda. Mas ele tem aquele brilho nos olhos que o cara precisa ter para jogar no Corinthians. E ele vem de uma guerra, gente. E ele está preocupado com a guerra. Então o cara vai entrar em campo com tudo isso e vai botar para fora, dentro de campo, toda aquela garra, aquela gana, aquela fibra. Né? Ele está mostrando muita fibra. Salvou quantas pessoas, trazendo todo mundo para cá. Você acha que ele se encaixa nesse estilo de jogo do Corinthians? Eu não sei, Michele, mas eu gostei dos brilhos dos olhos dele. Cadê? Dá pra pôr de novo ele lá na coletiva, só o framezinho? Que tem o seguinte, o cara para jogar no Corinthians tem que ser um sofredor. Esse é brilho? Não, esse aí não. Eu estou falando da coletiva. Aí não dá para ver. Mas na coletiva, ele estava com brilho nos olhos, gente. O brilho nos olhos que eu já vi em Paulo Sérgio, eu já vi em Viola, eu já vi em Casagrande, né? Que eu já vi em muitos ali, jogadores. Vamos ver, deixa eu ir lá ver, vou lá ver. Pode olhar de perto, pode você na televisão, chega mais perto. Os olhos dele estão brilhando, cara. Isso aí é coisa de corintiano, meu. Sofredor. Ele veio de uma guerra. Isso é. Então, eu estou dizendo o seguinte para você, eu não sei se vai dar certo. Não sei. Não sei se ele vai entender o que o Portuga quer, que o Vitor Pereira não quer. Mas ele está com brilho nos olhos. E brilho nos olhos é essencial para jogar, para vestir a camisa do Corinthians e entrar em campo. Então, só isso para mim já basta. Tem um olhar focado ali, vamos ver. Eu acho que ele vai fazer muitos gols no Coringão, sim. Não, os olhos dele brilham. Agora eu quero... O
O São Paulo decide daqui a pouquinho a vaga na próxima fase do Paulistão contra o São Bernardo. Depois eu quero saber os palpites aqui. É bom o Tricolor abrir o olho porque já caiu nas quartas de final em outras oportunidades. Vamos conferir, vai. Tricolaço encara hoje o São Bernardo para continuar vivo em busca do título do Paulistão. Amplo favorito, o São Paulo tem que abrir o olho para não cair nas quartas de final. Nesse novo formato do torneio, que vem desde 2014, a equipe já teve 3 eliminações nessa mesma fase e também entrando como a equipe a ser batida. Em 2014, após uma partida bem parada contra a Penapolense, o jogo ficou no 0-0 e foi para os pênaltis. E a eliminação veio em pleno Morumbi. 2 anos depois, o algoz da vez foi o queridinho do estadual daquele ano, Audax de Fernando Diniz, que meteu logo 4-1 na equipe comandada por Bausa, que ficou de fora das semis. E o mais recente foi em 2020. Fernando Diniz tentava repetir o sucesso que teve em 2016, mas parou no Mirassol com um herói improvável. Zé Roberto, que foi inscrito dias antes do duelo, meteu 2 gols e viu a tristeza no rosto de Daniel Alves e companhia. Hoje, a parada é contra o São Bernardo, às 20h30 no estádio do Morumbi. Rogério, abre o olho, meu filho! Pois é, o que aconteceu, aconteceu. A gente vai pro Morumbi direto, né, Fini? Vamos voltar pro Morumbi ou eles vão comentar? Pode ir direto? Vamos comentar um pouquinho sobre esse retrospecto do São Paulo. Isso daí, assim, tem que ter isso em mente ou é melhor esquecer e partir para seguir pra frente? Tem que ter em mente. Você não pode ficar pegado a isso. É. Mas você tem que lembrar que já aconteceu para pode bobear. Para você deixar o seu presente mais pés no chão. Mais pés não no entrar chão. achando que, né? Não, mas eu acho que, de qualquer maneira, a própria temporada mostra isso para o São Paulo. Sim. São Paulo teve dificuldades contra Ituano. Sim. Que é um bom time, teve dificuldades contra a Internacional de Limeira, sabe? Contra adversários que ele jogou, que jogaram fechados. O São Paulo teve muitos problemas e não vai ser muito diferente com o São Bernardo, não. São Bernardo que tomou 3-0 do Corinthians, é verdade, mas causou problemas, especialmente no primeiro tempo, empatou com o Palmeiras, empatou com o Santos, quer dizer, então tem que ficar de olho aberto. O Guilherme eu achei meio folgado no primeiro momento, mas ele tem total razão. Abre o olho, Rogério. Michele, Celso, telespectadores, o que está acontecendo com o São Paulo nessa temporada acontecia com o Corinthians quando eu era garoto, quando comecei a torcer para o Corinthians. O São Paulo hoje, contra time grande, joga um bolão. O time que deixa o São Paulo jogar, o São Paulo sai bem. Tanto é verdade que, na minha opinião, modestíssima opinião, foi o único time que parou o Palmeiras mesmo. Perdeu o Palmeiras, é verdade. Mas no segundo tempo, empurrou o Palmeiras para dentro do campo dele e não deixou o Palmeiras jogar. Mas não ganhou, é verdade. Mas empurrou o Palmeiras, jogou bem. E o São Paulo tem facilidade de jogar contra time que joga aberto. Agora, quando tem que propor jogo, Deus que me perdoe. Está parecendo o Corinthians da década de 60, 70, né? Que ganhava dos grandes e perdia dos pequenos. Quer dizer, Eu digo o Juventus. O Robin Hood, né? Virou o Robin Hood. Eu me lembro uma vez que o Corinthians, naquela época, o Brecha, do seu Juventus, quebrou a loteria esportiva com um gol de falta 1-0. E o Corinthians jogou muito melhor que o Juventus, mas o Juventus ganhou de 1-0. E aí deu até aquele Zé da Loteca, que hoje está na miséria, é um absurdo. O cara ganhou milhões naquela época. Enfim, o que acontece é o seguinte: São Paulo hoje é o Corinthians de antigamente. Vai bem contra os grandes e quebra a cara contra os pequenos. Então é bom o Rogério tomar cuidado mesmo. Palpite? Eu acho que, olha, vai dar São Bernardo. Sério? Eu acho. E você, Celso? São Paulo avança. Ai, senhor, quando o Celso fala... Não começa. Não sei, mas ó, 1-0 São Paulo avança, vai. 2-0, 1-2-0 São Paulo, vai. Bom, voltamos ao Morumbi, Osmar Garrafa vai trazer mais informações do jogo. Chega mais, Garrafa.
Olha, Michele, eu tô atento a tudo que o Celso, o Chico e vocês estão falando aí a respeito do São Paulo, a reportagem do Guilherme, pedindo que o Rogério abra o olho. Você se lembra muito bem que ontem, depois de 729 dias, nós pudemos retornar ao centro de treinamentos do São Paulo, acompanhar o treinamento, e lá o que nós sentimos, que o Rogério Ceni está sim com os olhos muito abertos. Ele sabe de todos os perigos que terá pela frente. O regulamento é muito simples nessa fase de quartas de final. Jogo único. São Paulo, por ter sido líder do grupo, tem a vantagem de jogar no Morumbi, mas é a única vantagem. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. E ontem, lá no CCT, os jogadores treinaram penalidades, sim, todos os jogadores treinaram penalidades, respeitando, claro, o São Bernardo. Inclusive, na conversa que tivemos com o Rafinha ontem, porque a mídia, obviamente, está projetando uma semifinal provável de Corinthians e São Paulo, todo mundo falando, não temos nem que falar do Corinthians, nosso jogo é contra o São Bernardo, que também tem os seus méritos de estar classificado. E para apimentar um pouquinho mais essa discussão, foi lembrado aí alguns desastres, alguns tropeços do São Paulo, mas vale lembrar que o São Paulo é o atual campeão paulista, né, gente? O São Paulo do Hernan Crespo, ano passado, quebrou um tabu aí que já vinha se arrastando de quase 10 anos, é o atual campeão paulista. É verdade que teve tudo aquilo que o Gui mostrou mesmo na reportagem, né, de tropeço, mas o São Paulo é o atual campeão paulista e vive numa crescente. Ontem o Rafinha, em entrevista coletiva, falava desse momento de crescente. O São Paulo, nos últimos 11 jogos, nesse recorte, Michele, ele perdeu uma única partida, foi clássico para o Palmeiras. 11 jogos, só uma derrota para o Palmeiras. O começo não foi muito bom, mas a equipe vem numa crescente e o Rafinha fala dessa crescente e das alternativas do Rogério estar sempre mexendo no time, rodando o elenco. Acompanhe. Que a gente enfrentou alguns problemas, né, devido ao Covid, muitos jogadores, né, foram infectados aí no começo da nossa preparação, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas acho que o trabalho do Rogério está sendo muito bem feito e se tem um ponto que eu tenho que destacar assim, é o nosso coletivo, né? Nosso grupo está vendo que a gente está chegando até, estamos melhorando a cada jogo e, claro, o mais importante é o coletivo, né? Todos os jogadores se sentindo importantes, todos os jogadores estão tendo a oportunidade de jogar, né? O Rogério está fazendo esse rodízio e de uma forma que é bom, que, né, não cai o nível, não cai, todos os jogadores que entram dão conta do recado. E isso é importante que deixe o coletivo bom e sabe que se sair mudar 2, 3 peças, 4 peças no jogo, não vai fazer diferença. Bom, portões ainda fechados aqui no estádio do Morumbi. Pode observar ao fundo ainda, as arquibancadas não foram liberadas pela Polícia Militar. Ela que abre os portões, isso deve acontecer dentro de instantes. E dentro de instantes eu volto para a gente tentar arriscar, projetar um time do São Paulo. Porque o Rogério a cada partida tem colocado uma equipe e eu estou fazendo uma aposta que o Alisson, que se recuperou de lesão, mas não vinha jogando como titular, para o jogo de hoje, que é decisivo e fundamental, o Alisson pode aparecer entre os titulares. Daqui a pouquinho eu volto para tentar, juntamente com o Celso, com o Chico, com você, Michele, escalar um provável São Paulo, tá certo? Tá certo, Osmar Garrafa. E aí, Celcinho? O Rogério, ele, dentro das circunstâncias, ele tem testado os jogadores e graças a esse rodízio ele tem descoberto possibilidades. Eu acho que ele está fazendo com que os jogadores fiquem mais incentivados também. Mais incentivados e por circunstâncias também ele vai dando confiança para todo mundo, ele vai escolhendo melhor o seu time base. Estimulados, qual que é a palavra? Incentivado, estimulado, quando a pessoa se sente... Motivados. Ele vai motivando o elenco. O calendário, ele pede isso mesmo, que você tenha jogadores à altura. Eu acho que é muito ultrapassado essa coisa, você tem do 1 ao 11 ponto final. Né? Hoje você trabalha com um universo de 15 a 16 jogadores, ainda mais levando em consideração que você pode fazer 5 alterações durante o jogo. Então, você precisa de um elenco pouco mais... São 16 jogadores que você tem à disposição, né? Os 11 que você entra e 5 substituições que você pode fazer. Que você precisa tê-los à altura dos titulares. Né? Tem que estar bem equilibrado. Exato. Então, isso faz parte. Eu não vejo como crítica. As pessoas gostam. Tem criticado o Rogério por essa... Sabe? Porque não cria entrosamento. Não, acho que isso faz parte de um processo, faz parte de um trabalho. E o São Paulo evoluiu com ele, também sabe, acho. a partir do trabalho. Então, aí que tá. Você falou uma coisa certa. O São Paulo evoluiu por quê? Porque o Rogério Ceni deu um padrão tático pro time. Agora, você vai falar para mim, falta um meio-campista. Falta. Se ele tivesse o Renato Augusto do Corinthians, por exemplo, lá,
ou tivesse o Gustavo Scarpa, ou o Pedrinho, nossa senhora, seria um time perigoso o São Paulo, porque você veja bem como faz falta ali um meio de criação, todo mundo sabe. Podia ser perna direita, podia ser perna esquerda, não tem problema nenhum. Mas tem que criar ali no meio campo. E o meio campo de São Paulo não cria. Esse que é o problema. Então tem que descer pelas laterais, né? Ou desce o Reinaldo ou o Wellington pela lateral esquerda, ou desce o Rafinha pela lateral direita, ou sei lá, até às vezes o Léo Pelé joga por ali e cruza. Quer dizer, esse é o problema, porque abre espaço para o contra-ataque nas costas. Então esse é um problema que o Rogério está tentando corrigir. E aos poucos, fazendo essas mudanças, ele consegue variar do 4-4-2, do 3-5-2, às vezes ele joga no 3-4-3, dependendo, ele vai variando. Então ele tem esse controle tático na mão. E é isso que o técnico tem que fazer, sabe? Agora, se o time vai ganhar, o time vai perder, isso não é problema dele. Agora, ele deu para o time 3, 4 alternativas táticas, opções. Variações. E os jogadores compraram a ideia. Então isso que é legal. Então você vê, entra o Wellington, sai o Wellington, entra o Reinaldo. Ninguém reclama. Antigamente, eu me lembro que o mestre Alberto Leandro Júnior dizia aqui que o Reinaldo era o melhor lateral esquerdo do Brasil, tinha que ir para a seleção brasileira. Não tem que ir para a seleção brasileira. Ele é tão útil quanto o Wellington. E tá aí o Rogério Ceni para provar isso. Se liga que tem mais informação do Corinthians. Salazar, chega mais. Aliás, Salazar, você tem que ir lá na Obra Max, viu? Porque você tá precisando com essa reforma aí no seu apartamento. Vou te perguntar uma coisa, Salazar. Vou te perguntar do Jô. Primeiro, depois da falta de ontem, ele apareceu no clube. O que aconteceu, Salazar? Apareceu, Michele. Enfim, o Jô apareceu para treinar, participou normalmente do treinamento desta segunda-feira. Ele que, em tese, está tratando um desconforto muscular, que, de novo, em tese, foi o que deixou ele fora dos 2 últimos jogos, contra Palmeiras e Novo Horizontino. Mas a situação, Michele, é pior do que a gente imaginava. A informação ontem era que o Jô não tinha aparecido no treinamento de ontem. O clube hoje, em nota oficial, confirmou que o Jô não apareceu nem no treino de ontem, nem no treino de domingo. Foram 2 dias seguidos de ausência do centroavante na rotina do clube. A justificativa apresentada pelo Jô não foi revelada nem pelo Corinthians, nem pela assessoria do jogador. Eu fui atrás, mas preferiram não falar qual foi a justificativa. O fato é, o clube, na nota oficial, explicou que não aceitou as justificativas e multou o jogador pelas 2 ausências. Mas eu acho que mais grave do que isso é saber que o Vitor Pereira participou da reunião junto com o Jô e a diretoria. Isso, no meu entendimento e pelo que a gente tem apurado de bastidor, vai dificultar bastante a vida do Jô com esse elenco agora comandado pelo técnico português. Lembrando que o Jô tem contrato até dezembro de 2023, então é um problemaço aí para o Corinthians e para o Vitor Pereira resolverem. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Maicon. O Maicon é o seguinte, hoje era o último dia para inscrever qualquer jogador para a fase final do Campeonato Paulista. O Corinthians não teve sucesso na contratação a tempo, mas mantém a proposta de pé. A proposta vai continuar na mesa do Shakhtar. Se o Shakhtar topar, o Maicon vem para a Libertadores, para o Brasileirão, para o restante da temporada toda. O problema aí é o seguinte, o Shakhtar quer vender o jogador. O Corinthians tomou esse conhecimento. O Shakhtar quer vender o jogador, o Corinthians quer o jogador por empréstimo até o final do ano. Então, será que o Maicon vem para o Corinthians? Tudo vai depender se o Shakhtar vai encontrar um comprador. Se não encontrar, aí sim cresce a chance do Corinthians ter sucesso na sua tentativa. De novo, mudando a chavinha agora para falar de Robson Bambu, que foi acusado de estupro logo após a chegada dele ao Corinthians. Ele entrou em campo contra o Novo Horizontino e muitos torcedores reclamaram. Como colocar um jogador que está respondendo uma acusação de estupro? A informação que eu obtive hoje lá no CT Joaquim Grave é a seguinte. Como não há até agora nenhum indício, nenhuma prova apresentada de que mostre que o Robson Bambu de fato cometeu este crime, o Corinthians vai deixar essa decisão nas mãos da Justiça. Enquanto a Justiça não se manifestar, o Corinthians vai utilizar o Robson Bambu normalmente. Se lá na frente a Justiça mostrar alguma coisa ou ele for condenado, aí sim o Corinthians vai trabalhar para rescindir o contrato. Enquanto isso, Bambu segue normalmente como jogador à disposição de Vitor Pereira. E para encerrar, a gente trouxe ontem a informação sobre o atraso da Taunsa nos pagamentos do acordo de patrocínio que ela tem com o Corinthians. E o que eu soube hoje, Michele, é o seguinte:
O clube tomou esse conhecimento, conversou com a empresa e a justificativa o que a empresa alegou para o Corinthians foi problema em fluxo de caixa. Mostrou para o Corinthians qual foi o problema. O Corinthians, claro, não quer abrir todos os detalhes, mas a informação é de que o Corinthians teve acesso, entendeu o problema e vai agir tranquilamente, normalmente, dizendo que não precisa necessariamente destes valores para honrar seus compromissos. Agora, e se continuar esses atrasos? Aí sim o Corinthians se diz amparado judicialmente para, se necessário, rescindir o contrato com a Taus. É isso, Michele, deixo vocês com essa avalanche de informações sobre o Corinthians, algumas delas meio polêmicas, hein? Pois é, Salazar, e aí, Chico? Nossa, puxa... Vamos começar pelo Jô, vai. Descarregou um caminhão de problema, né? Tem que ir por partes. Primeiro o Jô. O Jô foi punido... Aí você fala e o Celso fala, aí a gente vai Exatamente. Eu acho que o Jô foi punido de um jeito esquisito. Eu estou estranhando muito o comportamento do Jô. Eu, na minha opinião, acho que o Jô cansou. O Jô cansou de jogar no Corinthians. Ele não quer mais jogar no Corinthians. Então para de receber o salário, né? Porque Então, mas aí que tá. Ele não vai parar de receber o salário porque ele tem um contrato e o contrato dele é alto. Então, se o Corinthians mandar embora, tem que pagar a multa. Tá. Então, por isso, eu, na minha opinião, eu acho que o Jô tem um passado, a gente tem que respeitar. Foi jogador de seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo, ganhou título pelo Atlético Mineiro da Libertadores, ganhou sozinho o título na época do Carille, fez gol pra caramba. O time jogou nas costas dele. Mas eu acho que tem que chegar no Jô e ter um papo sério com ele. Ô Jô, ou você atua, ou você cai fora mesmo. Beleza. A gente entra num acordo e você vai embora. Concorda? Para mim, falta profissionalismo, simples assim. Se o Corinthians não aceitou as justificativas dele, é porque realmente não foi um comportamento ideal. É isso. Pois é, não deu pra, né? Pisou na bola, né, Celso? Pisou na bola. O resumo é esse, pisou na bola. Guilherme Camarda tem mais o que falar sobre o Palmeiras. Volta aqui, Gui. O Verdão já tá pronto pro jogo de amanhã? Tá pronto, Mi. Tá meio remendado aí e é justo no setor que mais tem se destacado nesse Campeonato Paulista, o defensivo. Isso porque o Everton, Gustavo Gomes, além do Kusevich, estão servindo as suas seleções, não vão jogar. O Luan está em fase final de tratamento, pode até ir para o jogo amanhã, mas ficaria no banco, ainda não foi confirmado, deve ficar afastado ainda por um tempo. Mas até aqui os números são históricos do Palmeiras na parte defensiva. Isso porque em 12 jogos tomou apenas 3 gols. Até agora é o melhor desempenho da história defensiva do Palmeiras em campeonatos paulistas. Mas deve vir com Lomba no gol, Murilo de um lado e do outro ele, Jailson, ele que é de volante, mas tem agradado Abel Ferreira jogando um pouquinho mais recuado e deve ser titular dessa partida. Inclusive deixou uma sonoria falando da importância do Paulista e que é a obrigação do Palmeiras vencer a partida. A gente sabe da importância que é defender bem para a gente poder atacar, para poder construir as jogadas. Então começa desde lá da frente até a defesa para a gente conseguir essa solidez que a gente fez aí em todo o campeonato e sofreu poucos gols. Quanto aos desfalques, a gente sabe da importância que os jogadores têm para o nosso grupo, mas a gente tem um grupo muito qualificado e os jogadores que o professor optar por jogar vão dar conta do recado. Sabe da dificuldade que é o Campeonato Paulista, o nosso grupo foi muito equilibrado, então a gente sabe do respeito que a gente tem que ter pelas outras equipes, mas é um jogo de mata, então a gente tem que chegar dentro de casa e fazer o nosso papel e conquistar a vitória, que é o mais importante para conquistar o objetivo. Celso. O Abel está improvisando o Jailson. Ele gosta do Jailson. Gosta do Jailson, não. O Jailson e a Tuesta foram jogadores contratados, ganharam muito espaço. Inclusive no Mundial de Clubes da FIFA, tiveram oportunidade, tudo. Enfim, o Abel sabe o que está fazendo, é um time que entende o que ele quer e se ele escalou já isso que ele confia. Beleza. Eu já acho assim, ele ficou numa enrascada, né? Porque foram convocados vários jogadores, menos o Piquerez, que acabou não entrando na lista do Paraguai, mas ele perdeu o Gomes, né? Ele perdeu o Everton, o Kusevich. Ele perdeu o Kusevich, são jogadores importantes no esquema dele, né?
Gomes Mas não vai e o comprometer Everton. muito não, Chico. É, mas é que tá. Vai jogar o Lomba, quer dizer, nessa quarta de final eu acho que tudo bem. O Lomba dá conta. Mas e se pegar o Bragantino mesmo? Pra valer? O Lomba é bom. Ele já falhou no gol do Bragantino no domingo passado. Peraí, ele espalmou para dentro da área. Quer dizer, não é o Everton, né? Então, quer dizer, não sei. Na semifinal vai dar problema. Ó, São Paulo, bora saber como que o São Paulo deve entrar em campo hoje. Garrafa, na tela você. A gente já tem a provável escalação, querido? Essa é a pergunta que todo mundo vem fazendo toda vez que o Rogério vai escalar o time, né? O que a gente pode adiantar daquilo que a gente viu ontem é que, por exemplo, o Jandrei, o Rodrigo Nestor, o Pablo Maia e o Rafinha, que não enfrentaram o Botafogo no último final de semana, devem voltar à equipe. O Arboleda, titular absoluto, mas não joga, tá com a seleção equatoriana. Então vamos ter mudanças na zaga, o Léo deve ser deslocado para o setor. O Alisson, na minha primeira entrada, eu apostei que o Alisson, que está praticamente já liberado pelo departamento médico, porque vinha sendo relacionado para os outros jogos, mas deve, no meu entendimento, começar entre os titulares hoje, para enfrentar esse São Bernardo que não vence há 4 partidas, apesar de estar classificado. O Bernot teve um bom início de campeonato, mas depois uma queda, mas mesmo assim garantiu classificação. Então, vamos arriscar a provável escalação do São Paulo no campinho, Michele. Jandrei, Rafinha pela lateral direita, na zaga Diego Costa e Léo, sem o Arboleda, não é? Na lateral esquerda, Reinaldo ou Wellington, eu particularmente gosto mais do Reinaldo. Aí no meio campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e o Alisson como novidade. Eu estou apostando no Alisson, mas isso não é uma certeza, é apenas uma possibilidade daquilo que a gente vem acompanhando do São Paulo. E na frente, o Caleri e o Éder. E o pessoal está perguntando, e Luciano, todo jogo está entrando, está fazendo, mas ele ainda não está a 100% fisicamente. Você observa aqui ao fundo, poucos torcedores, já do lado de dentro do Morumbi, portões abertos às 20h30, começa a partida primeira dessa fase quartas de final, logo mais à noite. Vamos conhecer o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista, Michele. Valeu, Garrafa, obrigada. Fala, Chicão. Eu acho assim, o problema você vê que é o meio campo mesmo, né? Ele tem um garoto lá que é bom de bola. Pablo Maia. Né? O Pablo Maia. Olha, que foi uma grata revelação. Não sei se momentânea, passageira, mas está dando certo agora. E ele tem o meio campo mais defensivo que ofensivo, né? E tem que descer pelas laterais, né? A opção dele é essa. Quando desce um, o outro fica, e quando desce o outro, o um fica. Né? É o contrário. É coisa bem feita pelo Rogério Ceni. Quer dizer, vai ser um jogo difícil, né? 30 segundos, Celso Cardoso. Não, acho que nem sei se é 30 para tudo. Fala. Não, tudo bem. Só falar que o São Paulo é favorito, ponto final. Acabou. Favorito São Paulo, amanhã temos São Paulo campeão. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Não, campeão não. Classificado para semifinais. Campeão, mas já vai estar lá, gente. São Paulo tá lá. Você acha que o Abel Ferreira vai renovar o contrato com o Palmeiras? Mas aí a questão é quando, né? A maioria diz que sim. 64% dos votos. Mas renovar quando? Já ele renova. O contrato não vai até o final do ano? Então ainda tem tempo, né? O negócio é saber já ele renova, fica sossegado. Ó, gente, pessoal, acabou. Boa noite, Celso. Obrigada pelo carinho, obrigada pela sua audiência. Boa noite, Chico Lang. Espero vocês amanhã com toda a repercussão do jogo do São Paulo e muito mais. Beijo.